Convidamos a Clara Resource, que vai apresentar o projeto Colheita Mineral Circular para Terras Raras. E quem apresenta esta palestra é um dos seus autores do projeto, Jorge Frutuoso, gerente de exploração, e Ricardo Sepulveda, gerente de metalúrgica e processos. Sejam muito bem-vindos. Oi. Perdão, pessoal. Posso tentar? Opa. Perfeito. Você quer passar para mim? Pode ser, né? Tá. Tá bom, tá perfeito, sem problema. Pode voltar para a primeira, por favor? Aí, joia. Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Jorge Frutuoso, eu sou geólogo, né? Atuo como gerente de exploração da Clara. A gente está apresentando esse trabalho aqui, que é a tecnologia, né, patenteada pela Clara, que se chama colheita mineral circular, né, importante na utilização para a extração mais limpa dos terras raras pesados, lógico, de todos os elementos de terras raras, que estejam adsorvidos nas argilas, né, nesses depósitos especificamente de terras raras adsorvidos em argilas iônicas. E essa imagem é da nossa planta piloto, né, que operou lá no Chile, e hoje ela está operando aqui no Brasil. Próximo, por favor. Então, antes de falar um pouco da Clara, da visão geral, eu sei que esse tema está muito em discussão, né, na mídia ultimamente, sobre os terras raras. Então, são 17 elementos químicos, né, e a gente está falando de 15 especificamente, que tem no nosso depósito. E desses 15 elementos, 4 são os mais importantes, né, do que nós estamos chamando da transição energética, né, que é o neodímio e praseodímio e disprósio e térbio. Né, sendo o disprósio e térbio, eles caracterizados ou considerados, de fato, como esses terras raras pesados e magnéticos, né, para a transição. Então, falando um pouco sobre a Clara, né, ela é listada na Bolsa de Toronto, né, ela tem esse suporte de 2 grandes grupos, né, a Rothschild Mining, né, que, vamos dizer assim, estava dentro do grupo, a Clara estava dentro desse grupo e saiu em 2021, enfim, mas ela é suportada pela Rothschild, e tem a CAP também, que é uma empresa de minério de ferro, lá do Chile, né, e a Rothschild é uma empresa peruana, que tem operações aqui no Brasil já, enfim, há mais de 100 anos, operando no Peru, com ouro e prata, né. Então, a Clara é uma empresa que ela é multimodular, ela tem mais de um projeto de terras raras em desenvolvimento. Então, ela está desenvolvendo um projeto de terras raras em argila iônica no Chile, e esse projeto aqui no Brasil, que é no Nordeste de Goiás, em Nova Roma, chama Projeto Carina, né? Então, ele tem um potencial significativo de produção dos elementos disprósio e térbio, como eu falei no início, são importantes, né, nessa parte da transição energética, dos motores dos veículos elétricos, né? Então, a produção do Carina ela vai representar cerca de 13%
e de penco, que é o projeto no Chile, da produção oficial chinesa, que é em torno de 1.520 toneladas, com base em 2023. Né? Então, a gente tem tecnologia sustentável já demonstrada, em escala de laboratório, em escala piloto, somos um projeto ainda, mas que isso tem se demonstrado, né, e tem se confirmado. Né? E a nossa estratégia, de fato, é implementada para a integração, como a gente está escrito aqui, está na apresentação, da mina até a produção do imã. Né? Nós estamos trabalhando para buscar isso. Né? Enfim, com base nos nossos investidores, a gente tem, de fato, uma sólida posição financeira. Próximo, por favor. Mas por que os terras raras pesados são tão importantes? Então, a gente falando aqui dos motores dos veículos elétricos, né? Então, eles tornam os veículos mais compactos, com mais força, maior eficiência e menor custo. Né? Então, a gente está falando do motor elétrico aqui, que ele tem ferro-boro, terras raras leves e terras raras pesados. A maior parte de ferro-boro, lógico, mas tem aquela parte, 33% de terras raras, 33% de leves, que é o neodímio e praseodímio, e 3% dos pesados, que é o disprosio-térbio, que são muito importantes, né, nesse processo de transição energética. E uma mensagem importante: a transição da matriz energética exige eficiência para reduzir o consumo de energia. Então, a tecnologia da colheita mineral circular que a gente fala, ela aborda a sustentabilidade e essa eficiência. Próximo, por favor. Aplicações de imã permanentes, né, nos veículos elétricos, que eles resultam em maior desempenho, autonomia de alcance, nas turbinas eólicas, na robótica e tecnologia correlatas. Vamos avançar por causa do horário. Uma visão geral do projeto. Então, acho que tem 3 pontos principais. A vida útil da mina, com base no nosso último estudo, de 22 anos. A gente deve produzir em torno aí de 191 toneladas de disprosio-térbio e 1.350 toneladas de neodímio e praseodímio. A gente está na transição do estudo de pré-viabilidade para o estudo de viabilidade. Expectativa de entrar em produção em 2028. É um grande desafio, mas a gente está alcançando os marcos adequados para chegar nesse objetivo. E um grande ponto é que a descoberta do depósito oficialmente ela foi noticiada em outubro de 2023. Então, a gente está com menos de 2 anos, já entrando no estudo de pré-viabilidade econômica, com essa previsão de entrar em operação em 2028. É arrojado, de fato, mas é factível e a gente está buscando esse objetivo. Próximo, por favor. Falando um pouco do depósito, né? Então, sou geólogo, não tinha como não colocar um slide falando sobre isso, né? Mas eu não vou gastar muito tempo. Né? Então, do lado esquerdo da foto tem um granito, né? Com a mineralogia principal do granito, né? Feldspatos potássicos, biotita, quartzo. Né? Então, e tem minerais de terras raras primários associados também, monazita, xenotímios, enfim. Esse granito ele sofre uma alteração, sofre um intemperismo, e ele se transforma nessa foto do lado direito, que é a rocha alterada, é o regolito, como a gente chama, pedolitos e saprolitos, que ele tem os terras raras, né, e as argilas que capturaram esses terras raras que estão na forma iônica, né, dentro desse depósito. Pode passar, por favor. E agora a gente entra, talvez, no que é o ponto principal da discussão de hoje, falando sobre a colheita mineral circular. Então, ela tem muitos pontos associados à sustentabilidade. O primeiro, né, ele está falando de escavação por desmonte mecânico. Então, a gente não usa explosivos, não tem a necessidade de usar explosivos, porque a própria natureza já propiciou isso para nós. Mas por que isso é importante? A gente não vai precisar nem britar, nem moer o material para entrar no processo de beneficiamento. Então, a gente reduz o consumo de energia e isso é uma alta pegada de carbono, quer dizer, reduz a pegada de carbono. Isso é um grande ponto para a sustentabilidade. Então, a gente vai lavrar as argilas, como está descrito aí no fluxograma, e vamos entrar nessa primeira caixinha, que é a transferência iônica. Só que ela tem várias unidades, ou várias etapas de beneficiamento associadas dentro dessa caixinha. E a primeira delas é a classificação granulométrica. Tem uma primeira grelha, que vai separar o material mais grosso que tem, a raiz, fragmento de quartzo, coisas desse tipo. E a gente vai entrar na primeira parte de classificação granulométrica, que a gente já vai ter o contato da solução que vai extrair esses terras raras da argila. Tá? Então, a gente vai ter tambores lavadores, um peneiramento e 1 milímetro. E esse material ele vai seguindo esse fluxo e vai desaguar em espessadores. E nesses tanques, assim, o tempo de residência, o tempo de troca iônica, ele é muito rápido. Né? Então, desde o primeiro contato, o terras raras ele já começa a ser trocado, já começa a ser liberado, e ele segue esse fluxo. E eles vão cair em espessadores, tá? E o overflow desse espessador, ele vai seguir para
próxima etapa, que é a retirada de impurezas. E o underflow desse dispensador, ele vai seguir para a etapa de filtragem. Então, o cerne realmente da colheita mineral circular, ele está dentro dessa parte, que é o quê? Reutilização de 95% da água e 99% do sulfato de amônio que está dentro desse processo. Então, todo esse material, todo esse licor que tem rico em terras raras, a gente vai retirar as impurezas, principalmente alumínio e ferro. Tá? Então, essa solução ela segue para a precipitação do carbonato de terras raras, vamos obter o nosso produto, e a solução que vai ter o sulfato de amônia, né, que é o nosso reagente principal, ela segue o nosso fluxo e entra na nossa planta de recuperação de água. Isso é um grande ponto. Né? Então, ela vai ter uma primeira parte de troca iônica, ela vai remover cálcio, magnésio e manganês, né, que vai permitir que essa solução siga adiante para nanofiltragem, osmose reversa, e com isso permitir a recuperação do reagente. Então, com isso, nós vamos conseguir fechar todo o ciclo, ou todo o circuito de recuperação da água dos reagentes. Né? Nós vamos gerar uma água limpa o suficiente para poder lavar as argilas, né? E ela seguir para reconformação topográfica e revegetação, com a quantidade pequena ainda de sulfato de amônia, que ela vai permitir ou vai facilitar a revegetação, porque ele é um fertilizante natural. Tá? Próximo, por favor. Então, detalhes da colheita mineral circular. Não usa explosivos, não moe, não brita, não produz resíduos líquidos, não é necessário barragem de rejeitos, reutiliza 95% da água utilizada no processo, as argilas retornam para a cava e recuperamos 99% do principal reagente, que é um fertilizante natural, que é um novo processo que, de fato, vai revolucionar e está revolucionando o setor, nessa patente da Aclara. Próximo, por favor. Descreve um pouco sobre isso. Pode avançar, por favor. 40 segundos. Então, falando sobre a mineração climática inteligente, né, a abordagem da Climate Smart Mining do Banco Mundial foi criada para alinhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Né? Então, a gente tem duas colunas principais, uma é mitigação do clima, então, integração de energia renovável, inovação, esse projeto é inovador, baixa pegada de carbono, por a gente não ter que britar nem moer esse material, aí tem redução grande de consumo de energia. Adaptação ao clima, preservação de florestas, eficiência dos recursos, soluções inovadoras para resíduos, já que a gente não tem barragem, o empilhamento a seco. Pode avançar, por favor. Mais uma imagem da planta, o produto que é gerado, o carbonato de terras raras. Já estourei o tempo, mais um, por favor. E para encerrar, gente, né, a Aclara ela busca fornecer um suprimento confiável, de longo prazo, para uma transição energética bem-sucedida. Então, de um lado, nós temos a escassez desses elementos de terras raras pesados, né, associado com alto nível de sustentabilidade que nós buscamos, né, para ter essa solução, como nós falamos no início, da mina ao imã, que é a verticalização que a Aclara está buscando. Então, nós estamos aqui posicionados para suprir o mercado de veículos elétricos em um momento que se espera que a demanda, de fato, supere significativamente a oferta. E era essa a mensagem para hoje. Obrigado, pessoal.